Vamos falar agora então do material condutor, né? E de alguns fenômenos que ocorrem nesse material quando a gente estabelece um campo elétrico nele. A gente vai falar especificamente de corrente, resistência e potência dissipada nesse condutor. Primeiro vamos falar de corrente, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um filamento aqui de um condutor e a gente tem estabelecido um campo elétrico neste meu condutor, né? Que a gente está falando de campos elétricos aplicados em meios materiais. E devido a esse campo elétrico, a gente vai ter a circulação de uma carga movimentando neste condutor. Então a gente tem aqui um movimento ordenado de cargas através de um condutor, atravessando essa seção transversal aqui que a gente estabeleceu neste condutor, né? A gente fez um corte aqui, pegou essa seção transversal, e a gente vai analisar a carga que circula nessa seção. A gente tem aqui estabelecido uma corrente elétrica, denominada por I, né? Essa corrente elétrica, ela representa a quantidade de carga elétrica que passa por unidade de tempo nessa nossa seção transversal. Então, I é um dq sobre dt, ou seja, é uma quantidade de carga infinitesimal q que atravessa esse nosso condutor em uma certa quantidade infinitesimal de tempo t. I é igual a dq dt e a unidade de I ela é dada em amperes, né? Nessa nossa letrinha A aqui. E bom, vocês já viram I no ensino médio e também na disciplina de introdução a circuitos elétricos, né? Mas acho que vai ser a primeira vez que vocês vão ver sobre J, né? O que é J? O J é a densidade de corrente elétrica. Ele nada mais é que uma medida da quantidade de corrente elétrica que passa através de uma unidade de área em um material. Ou seja, a gente tem uma certa corrente I circulando aqui nessa nossa seção transversal. Então a gente tem um DI circulando e a gente quer pegar isso e dividir por uma certa quantidade infinitesimal de área dessa nossa seção transversal. Então J é igual a DI sobre ds. A gente passa o ds multiplicando, a gente vai ter que DI é igual a J ds, integrando de ambos os lados, a gente acha que a corrente elétrica é igual a integral de superfície do nosso vetor J escalar o nosso diferencial de superfície ds. E com isso a gente consegue então estabelecer uma relação entre densidade de corrente e corrente elétrica. A gente consegue calcular também a densidade de corrente elétrica de outra forma. Vamos pegar essa situação aqui. A gente tem aqui então uma certa distribuição volumétrica de cargas, né, com uma certa densidade volumétrica ρV. A gente tem essa seção transversal aqui. E essa distribuição ela está se movimentando no tempo. Então aqui eu peguei esse primeiro recorte aqui dessa situação, passou um intervalo de tempo dt e eu tenho essa segunda situação aqui, segundo recorte. Essa minha distribuição volumétrica, ela se movimentou no eixo x, atravessou essa minha seção transversal aqui, e a gente tem o seguinte, a gente tem aqui essa variação no eixo x dx, né, é o quanto que em x essa minha distribuição volumétrica, esse meu volume de cargas, ele atravessou essa seção transversal, então ele atravessou, ele deslocou um certo dx aqui no meu eixo x. A gente tem que ds é a área da frente desse meu volume de cargas, e a gente tem dq é a quantidade de carga que atravessou essa minha seção transversal. Então a gente tem que tomar cuidado que aqui dq ele não é a carga total desse meu volume de cargas. Ele é a quantidade de carga, a parcela da carga que atravessou essa seção transversal. Ele vai ser por ρV, que é a densidade volumétrica de cargas, vezes dV. E dV é só o volume que atravessou essa minha seção transversal. Então ele não é o volume inteiro desse meu volume de cargas, ele é só a parcela volumétrica que atravessou essa minha seção. Ele vai ser dado pela multiplicação de ds vezes dx. Se eu multiplicar ds vezes dx, eu vou achar o volume que atravessou essa minha seção transversal. Se eu multiplicar esse volume pela densidade volumétrica de cargas, por ρV, eu vou achar então a carga que atravessou essa minha seção transversal. E vamos estudar aqui a corrente que atravessou essa minha seção transversal, né? A gente tem que DI, que é essa corrente, ela é dq dt. Só que dq a gente já tinha achado que era ρV vezes dV, e ρV vezes dV é ρV vezes ds vezes dx. Só o que é dx dt, né? A gente viu que dx é o quanto que avançou no eixo x esse meu volume de cargas, e dt é o intervalo de tempo que levou para esse meu volume de cargas avançar dx. Se eu fizer então dx dt, eu vou achar aqui a velocidade com que esse meu volume de cargas levou para atravessar essa minha seção transversal e deslocou no eixo x. Então eu vou achar uma velocidade ux. Se eu passar agora esse meu ds então dividindo para o outro lado, aqui dividindo para di, então eu vou achar que di sobre ds é igual a ρv vezes o x,
E dIds era justamente minha densidade de corrente. Então J, que é a minha densidade de corrente, é igual a ρv vezes o x. Isso expresso em forma vetorial, em vetores, eu vou ter que o meu vetor densidade de corrente é igual a ρv, a minha densidade volumétrica de cargas, que está atravessando a seção transversal que eu estou analisando, vezes a velocidade com que esse meu volume de cargas atravessa a minha seção. E assim eu vou achar a minha densidade de corrente, ou seja, a minha taxa de corrente que atravessa essa minha seção. Aqui eu expressei então a fórmula e as minhas grandezas que estão contidas nessa fórmula, né? U é o vetor velocidade de movimento, expressa em metros por segundo. ρv é um escalar, uma densidade volumétrica de cargas expressa em coulombs por metro cúbico. E J é a minha densidade de corrente, é um vetor expresso em amperes por metro quadrado. E aqui então a gente termina o nosso estudo sobre densidade de corrente, sobre corrente elétrica e como calcular corrente elétrica ou densidade de corrente e estabelecer a relação entre eles.